Nos próximos capítulos de Vale Tudo, César, sempre desconfiado dos movimentos de Odete, decide colocar em prática um plano arriscado. Ele percebe que a mulher está envolvida em conversas obscuras com pessoas de caráter duvidoso e, para se proteger e ter provas em mãos, grava todo o diálogo às escondidas. Cada palavra dita é registrada, revelando que os contatos dela não são apenas casuais, mas sim parte de uma rede de intenções perigosas que podem mudar o rumo de muita gente ao redor. O peso desse segredo começa a crescer nos ombros de César, que precisa decidir qual será seu próximo passo com esse material comprometedor. Enquanto isso, Aldeide se preocupa com André. O rapaz anda distante e relutante em participar de momentos importantes da família. Ela insiste para que ele compareça à formatura da irmã, tentando convencê-lo de que estar presente pode fortalecer os laços familiares. André, no entanto, continua dividido, como se houvesse algo dentro dele que o impedisse de se entregar de verdade às celebrações. Do outro lado da história, Maria de Fátima continua agindo de forma calculista. Em mais uma de suas armações, envia flores para Celina, mas assina como se fossem de Olavo. A intenção é semear confusão e criar um cenário de ilusões, manipulando os sentimentos da moça e deixando Olavo em uma posição desconfortável. O gesto aparentemente delicado carrega, na verdade, veneno. Já Marco Aurélio, após receber alta do hospital, retorna para casa decidido a retomar o controle da sua vida e dos negócios. Ele chama Freitas para uma reunião particular, deixando claro que ainda tem cartas na manga e não pretende se manter em silêncio diante de tudo o que aconteceu. A recuperação física vem acompanhada de um espírito ainda mais vingativo. Nesse mesmo período, Olavo e Celina acabam se aproximando de forma verdadeira. O clima entre os dois cresce e eles ficam juntos, em um momento que mistura carinho e desejo, como se estivessem descobrindo uma conexão que vai além das aparências. Essa aproximação, no entanto, desperta olhares atentos e mexe com os sentimentos de quem acompanha de perto. Marco Aurélio, porém, não está disposto a deixar o passado para trás. Ele confidencia a Leila que deseja se vingar, demonstrando que seus ressentimentos se transformaram em combustível para novas investidas. Leila percebe a intensidade da raiva que consome Marco Aurélio e entende que ele não descansará enquanto não virar o jogo a seu favor. Para completar a confusão emocional de Celina, ela recebe flores misteriosas enviadas por Esteban. O gesto inesperado aumenta a tensão, deixando-a ainda mais dividida entre os diferentes homens que rondam sua vida. No meio de tudo isso, Marco Aurélio começa a desconfiar da lealdade de quem está ao seu lado. Ele questiona se Mário Sérgio estaria mentindo para ele, levantando uma sombra de traição e desconfiança que promete provocar novos desdobramentos. O clima de intrigas, manipulações e segredos apenas se intensifica, preparando o terreno para revelações que podem abalar todos os envolvidos. A trajetória de Marco Aurélio sempre foi marcada por ambição, astúcia e uma sede quase insaciável de poder. Ao longo da sua caminhada dentro da TCA, ele nunca escondeu de ninguém que desejava, acima de tudo, ocupar a presidência da empresa. Para ele, aquele cargo representava não apenas status e dinheiro, mas também a chance de provar ao mundo que era capaz de estar acima de todos os adversários. Porém, esse triunfo só viria depois de uma guerra intensa contra Odete, sua maior rival, e culminaria em um desfecho trágico, a morte dela. O público vai acompanhar nas próximas semanas uma escalada de tensões entre os dois. Antes de alcançar a glória, Marco Aurélio passará por situações de extremo perigo, começando pelo dia que deveria ser um dos mais felizes da sua vida, o casamento com Leila. A cerimônia, cercada de pompa e glamour, será interrompida de maneira brutal quando um atirador misterioso disparar contra ele. O tiro atinge seu ombro, deixando todos em choque. Conduzido às pressas para o hospital, Marco Aurélio ficará entre a vida e a morte, mas resistirá. Esse episódio, em vez de enfraquecê-lo, despertará ainda mais sua determinação em derrotar Odete de uma vez por todas. Após a recuperação, o empresário voltará para casa com sede de vingança. Decidido a não deixar o atentado passar impune, iniciará uma caçada silenciosa para expor as armações de Odete. Ele acredita que a rival esteve envolvida diretamente no atentado, mesmo sem provas concretas. O jogo entre eles se transformará em uma verdadeira disputa mortal. Poucos dias depois, será a vez de Odete cair numa emboscada. O clima de tensão aumenta quando ela, ao contrário de Marco Aurélio,
consegue escapar ilesa da situação. Temendo que a exposição do caso prejudique a imagem da TCA no mercado e nos jornais, a vilã opta por inventar uma versão falsa em seu depoimento à polícia. Com frieza, ela declara que tudo não passou de uma tentativa de assalto, descartando qualquer ligação com os bastidores da empresa. Essa mentira, embora conveniente, mostra sua habilidade em manipular as situações a seu favor. A rivalidade que parecia se acirrar a cada novo capítulo ganha uma pausa aparente. Marco Aurélio e Odete chegam a ensaiar uma trégua, demonstrando para os demais executivos e funcionários que estavam dispostos a se entender. Mas, como é de se esperar, nada disso passava de fachada. Por trás dos sorrisos falsos e das reuniões amenas, crescia a desconfiança de que cada um estava tramando a queda do outro. A próxima cartada partirá de Odete. Convencida de que não terá paz enquanto Marco Aurélio continuar vivo, a empresária decide recorrer a um plano cruel: sabotar a medicação dele. Ela adultera os comprimidos com veneno, acreditando que em poucos dias ele sucumbiria. Porém, o destino dá uma reviravolta inesperada. Numa noite qualquer, Marco Aurélio se queixa de dor de cabeça e pede um comprimido. Quem acaba tomando o remédio, por engano, é César. O modelo passa mal e fica à beira da morte, mas depois de muita tensão sobrevive. Esse episódio deixa claro que o jogo entre os dois inimigos não terá limites, e qualquer pessoa ao redor deles pode ser atingida pelos reflexos dessa guerra. O clima de suspense só aumenta, até que a história chega ao ponto de ruptura. A morte de Odete. Em um quarto de hotel de luxo, a vilã será baleada em circunstâncias misteriosas. A cena promete chocar. O corpo dela sendo retirado em uma maca, coberto por um lençol branco, conduzido pelos funcionários do Instituto Médico Legal até o Rabecão. O hotel inteiro ficará em alvoroço, com hóspedes e empregados comentando o crime que acabara de acontecer em um dos lugares mais sofisticados da cidade. A polícia será chamada imediatamente e a arma do crime não demorará a ser encontrada. Encaminhada para a perícia, revelará um detalhe ainda mais surpreendente: as digitais de duas pessoas diferentes. A arma tem digitais de duas pessoas, delegado. Além da dona Celina Junqueira, a Helena Reutemann também pegou nesse revólver, afirmará o perito, levantando suspeitas que poderão abrir novas linhas de investigação. Assim, a morte de Odete, em vez de encerrar conflitos, abrirá uma rede ainda mais densa de intrigas e mistérios. Com o afastamento definitivo da rival, Marco Aurélio finalmente conseguirá o que tanto desejou: a presidência da TCA. No entanto, sua ascensão não virá sem questionamentos. Chamado para depor na delegacia, ele ouvirá do delegado uma pergunta direta. De qualquer forma, agora, o senhor assumiu o lugar que era da Odete na TCA? Sem hesitar, o executivo responderá com frieza e firmeza: sim! Esse momento marcará não apenas a virada triunfal de Marco Aurélio, mas também o início de uma nova fase dentro da TCA. Ele estará no topo, mas o preço pago por esse triunfo será altíssimo. Mortes, atentados, suspeitas e uma lista de inimigos cada vez maior. A narrativa deixa claro que, embora Marco Aurélio alcance a tão sonhada presidência, sua vitória não será sinônimo de paz. Pelo contrário, será apenas o início de um novo jogo, no qual ele precisará lutar diariamente para manter-se no poder e escapar das armadilhas que continuam a surgir. A morte de Odete, ainda que abra espaço para sua ascensão, também lança sobre ele uma sombra de suspeita que poderá acompanhá-lo por muito tempo. Em meio a tantas reviravoltas, a história mostra como o poder pode transformar aliados em inimigos, casamentos em palco de atentados e empresas em verdadeiras arenas de guerra. Para Marco Aurélio, chegar ao topo foi difícil, mas se manter lá pode ser ainda mais desafiador. O poder que cercam Odete Reutemann e aqueles que gravitam ao seu redor. O enredo se complica quando Tiago decide revelar a Odete o que ocorreu com seu pai. A notícia, que deveria despertar uma reação mais emotiva, acaba chamando a atenção de César, que estranha profundamente a frieza e a postura controlada da poderosa mulher. Para ele, fica claro que há algo por trás da atitude aparentemente indiferente de Odete, e isso acende um sinal de alerta. Enquanto isso, o drama se desenrola em outro ponto da trama. Marco Aurélio é levado às pressas para o hospital, após o atentado que quase lhe tira a vida. Em conversa com Leila, sua esposa, Marco Aurélio não hesita em declarar sua desconfiança. Para ele não há dúvidas de que Odete está por trás da emboscada.
A revelação causa choque, mas também reforça a necessidade de cuidados redobrados. Leila, ciente dos riscos que o marido corre, decide agir de imediato e alerta que, a partir daquele momento, ele não poderá mais andar sem seguranças ao lado. Paralelamente, surge outro ponto crítico que ameaça expor ainda mais segredos da empresária. Mário Sérgio, atento às movimentações de Odete, consegue ouvir uma conversa comprometedora entre ela e Freitas. Não satisfeito apenas em escutar, ele registra tudo em seu celular, criando assim uma prova que poderá ser decisiva nos rumos da disputa de poder que se intensifica a cada capítulo. Enquanto isso, no campo dos relacionamentos pessoais, o clima também se torna mais pesado. Celina se abala profundamente quando Esteban a procura para dizer que precisa de um tempo. A fala direta e inesperada a deixa desestruturada, trazendo à tona sentimentos de insegurança e medo de abandono. A situação entre os dois se transforma em mais um drama paralelo que promete trazer consequências emocionais importantes para o desenrolar da história. Já Ivan enfrenta um momento de grande desespero. Dependente da liberação de sua indenização, ele se vê diante da resistência de Freitas, que se recusa a solicitar a assinatura de Marco Aurélio no processo. A negativa o deixa em pânico, pois a quantia representa muito mais do que dinheiro. Significa também a possibilidade de recomeçar e de ter algum controle sobre sua própria vida. A tensão aumenta quando Leila compartilha com o marido suas próprias desconfianças. Ela relembra a ocasião em que esteve na TCA e percebeu algo estranho no clima entre Freitas e Odete. Para Leila, aquela proximidade incomum pode indicar uma aliança secreta entre os dois, algo que reforçaria a teoria de Marco Aurélio sobre o envolvimento direto de Odete em tudo o que está acontecendo. Dessa forma, cada personagem se vê preso em uma teia de intrigas, desconfianças e segredos prestes a explodir. As relações de poder e as alianças obscuras vão se revelando pouco a pouco, criando um cenário em que ninguém parece estar totalmente seguro. O que era apenas suspeita começa a se transformar em certeza, e a sombra de Odete continua a pairar sobre todos, consolidando-a como a peça central de um jogo perigoso que está longe de terminar. A morte de Odete promete ser um dos momentos mais marcantes e aguardados do remake de Vale Tudo. A cena trágica já tem data definida para ir ao ar, 6 de outubro. O público será transportado para um dos capítulos mais intensos da trama, que abrirá espaço para uma investigação envolta em mistério, reviravoltas e suspeitos que, a cada nova pista, se tornam mais ou menos prováveis de estarem envolvidos no crime. Desde o anúncio da regravação da novela, a pergunta que não sai da cabeça dos telespectadores é: quem vai matar Odete? Assim como aconteceu na versão original, os autores prepararam uma sequência que promete prender a atenção de milhões de brasileiros diante da televisão. O assassinato da poderosa empresária se desenrolará em meio ao luxo e ao glamour do Copacabana Palace, onde ela estará hospedada ao lado de César. No entanto, o brilho do cenário dará lugar a uma tragédia que mudará os rumos da narrativa. Odete será baleada, e em seguida, sua saída do hotel será marcada por uma imagem impactante. Seu corpo coberto sendo retirado em uma maca, levado por profissionais do IML, até o Rabecão. A cena, pensada para ser realista e carregada de emoção, mostrará não apenas a queda da personagem mais temida da trama, mas também a abertura de um grande enigma policial. Logo após a morte, a arma do crime será localizada e encaminhada para a análise da perícia, peça-chave que transformará a investigação. A princípio, 4 nomes aparecem como principais suspeitos: Marco Aurélio, Heleninha, Celina e César. Todos eles possuem motivos, diretos ou indiretos, para desejar a morte de Odete. Marco Aurélio por sua ambição e por anos de ressentimentos acumulados, Heleninha pela relação conturbada com a mãe, marcada por humilhações e cobranças. Celina, que sempre se viu envolvida em atritos com a Toda-Poderosa. E César, parceiro próximo, mas também cheio de conflitos internos e segredos. A expectativa inicial é de que a lista de suspeitos se mantenha ampla, aumentando as discussões do público e as especulações nas redes sociais. Entretanto, uma descoberta inesperada virá para afunilar o mistério. Em uma das sequências mais aguardadas, o delegado Mauro terá acesso ao laudo da perícia em uma conversa reveladora com o perito Alcides. O documento trará um detalhe crucial. O revólver utilizado no crime contém apenas 2 impressões digitais. Essa revelação será responsável por reduzir a lista de suspeitos pela metade,
eliminando nomes e concentrando as atenções do público em apenas 2 possíveis culpados. A cena será carregada de tensão. Ao entregar o laudo, Alcides dirá: a arma tem digitais de 2 pessoas, delegado. Além da dona Celina Junqueira, a Helena Reutemann também pegou nesse revólver. A fala jogará luz sobre 2 personagens que, apesar de já figurarem entre os suspeitos, ganharão maior destaque a partir desse momento. Celina e Heleninha passam então a ocupar o centro da investigação, enquanto Marco Aurélio e César ficam de fora da lista direta da polícia. Pelo menos até que novas reviravoltas possam alterar novamente o rumo da apuração. O impacto dessa revelação promete ser imenso. De um lado, Celina sempre foi vista como alguém capaz de tomar decisões extremas quando pressionada, especialmente por estar cercada de conflitos familiares e interesses financeiros. De outro, Heleninha é a filha problemática que passou boa parte da vida em guerra com a mãe. As marcas emocionais deixadas por Odete poderiam facilmente ter se transformado em um gatilho para um ato desesperado. Esse direcionamento da trama não apenas mantém a fidelidade ao suspense que marcou a versão original da novela, mas também atualiza o mistério para o público contemporâneo. O remake aposta em sequências bem construídas e carregadas de simbolismo. O luxo contrastando com a tragédia, o poder sendo derrubado por uma bala e a fragilidade humana se revelando em personagens que até então viviam à sombra da força implacável de Odete. À medida que a data da exibição se aproxima, cresce a expectativa do público. As redes sociais já começam a ferver com teorias sobre quem realmente puxou o gatilho. O fato de apenas 2 digitais estarem na arma promete gerar debates acalorados. Teria Heleninha finalmente cedido ao ódio que nutria pela mãe? Ou Celina, sufocada pelas manipulações e humilhações, decidiu dar um fim à vida da rival? O que se sabe é que o episódio de 6 de outubro não será apenas mais um capítulo da novela, mas um marco capaz de repetir o impacto histórico da trama original. A morte de Odete não encerra apenas a trajetória de uma personagem, mas inaugura uma fase ainda mais eletrizante em Vale Tudo. O público, uma vez mais, se verá diante de um mistério irresistível. Quem matou Odete? Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Marina, sempre observadora e disposta a manipular os acontecimentos a seu favor, decide abrir o jogo com Maria de Fátima. Ela revela em tom confessional que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Esteban. O envolvimento do rapaz com as 2 gerou ciúmes, ressentimentos e uma discussão acalorada que passou dos limites. Maria de Fátima, surpresa com a informação, percebe a gravidade da situação. Mas Marina não se limita a comentar. Arquitetando mais uma de suas tramas, aproveita-se da fragilidade de Celina e pega um de seus remédios. Em seguida, coloca a substância no chá de Heleninha, provocando nela sintomas semelhantes à embriaguez. O plano é claro: expor Heleninha e causar ainda mais confusão dentro do círculo social, ampliando a rivalidade que já se encontra em ebulição. Enquanto esse drama se desenrola, Ivan compartilha com Raquel uma decisão firme. Ele não aceitará a proposta feita por Vilma. Demonstrando integridade e caráter, Ivan afirma que não abrirá mão de seus princípios, mesmo que isso lhe custe vantagens materiais ou oportunidades. Raquel, ainda que preocupada com os desdobramentos da escolha, respeita a firmeza de Ivan e entende que ele prefere preservar sua dignidade. Essa decisão, contudo, pode gerar consequências inesperadas no equilíbrio de forças que envolve todos os personagens. Em outro núcleo, Freitas se mostra intrigado ao presenciar Odete despedindo-se de Marco Aurélio de uma forma enigmática e carregada de tensão. O comportamento da poderosa empresária desperta nele uma curiosidade desconfortável. Mais tarde, ao conversar com Mário Sérgio, Freitas menciona que conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. A revelação, porém, não convence. Mário Sérgio imediatamente desconfia da origem dos recursos, levantando hipóteses sobre alianças obscuras e possíveis acordos não revelados. Além disso, ele estranha a preocupação excessiva de Freitas com Marco Aurélio, como se houvesse algo mais profundo por trás dessa relação. Enquanto isso, a vida pessoal de Marco Aurélio segue em um momento de celebração. Ele e Leila embarcam com Tiago e Bruno rumo ao evento do casamento. O clima é de expectativa e emoção, apesar das tensões que rondam os bastidores. O grande dia finalmente chega, e Leila e Marco Aurélio oficializam sua união diante de todos. O casamento não é apenas marcante do ponto de vista afetivo.
O vestido criado por Eunice para a noiva chama a atenção de uma marca famosa. O talento da estilista desperta interesse imediato e abre portas para que sua carreira ganhe projeção no mercado da moda. Mas a felicidade não dura muito. Logo após a cerimônia, Marco Aurélio sofre um atentado inesperado. O clima festivo dá lugar ao desespero quando ele cai ferido, deixando todos em choque. Leila, tomada pelo pânico, corre para socorrê-lo, demonstrando coragem e amor em meio ao caos. A cena encerra o momento de celebração em um tom sombrio, deixando no ar a sensação de que forças ocultas continuam agindo e que a vida de Marco Aurélio está sob ameaça constante. Mário Sérgio estará no centro de uma descoberta surpreendente que pode mudar os rumos da reta final de Vale Tudo. O diretor de marketing da TCA, conhecido por sua ambição e desconfiança, começará a juntar peças que o colocarão muito próximo de desvendar a existência de Leonardo, personagem até então envolto em mistério. Desde que Maria de Fátima apareceu repentinamente com dinheiro após aplicar um ousado golpe contra Odete, ele passou a suspeitar que havia algo por trás da história. Apesar das negativas de Fátima, que tenta manter sua versão intacta, Mário Sérgio percebe que ela esconde informações valiosas. Determinando-se a investigar por conta própria, o mau caráter inicia uma série de buscas discretas. Vasculhando pertences e observando pistas aparentemente irrelevantes, ele acaba encontrando uma fotografia de Maria de Fátima ao lado de Ana Clara. A imagem desperta imediatamente seu interesse, pois confirma a ligação entre as duas. Decidido a ir além, Mário Sérgio utiliza a pista para localizar o perfil de Ana Clara em uma rede social. Rapidamente, estabelece contato e consegue marcar um encontro com a jovem. A reunião acontece em um restaurante elegante, cenário perfeito para sua estratégia de sondagem. Durante a conversa, Mário Sérgio conduz o diálogo com cuidado, tentando arrancar informações sobre a vida pessoal da neta de Nise. Ana Clara, encantada com a atenção, fala mais do que deveria, sem perceber que está sendo cuidadosamente manipulada. O diretor finge desinteresse em alguns momentos, mas suas perguntas afiadas demonstram que cada detalhe é importante para sua investigação. A desconfiança de Mário Sérgio atinge outro nível quando ele observa um detalhe comprometedor. O cartão de crédito que Ana Clara utiliza está registrado em nome de Odete Reutemann. A descoberta acende um alerta imediato, reforçando a ideia de que há uma conexão oculta entre a jovem e a poderosa empresária. Questionada sobre o assunto, Ana Clara, nervosa, inventa uma explicação apressada. Afirma que Odete, em um gesto de generosidade, ajuda financeiramente sua família. A justificativa, no entanto, não convence. Mário Sérgio, astuto, percebe que há algo muito mais profundo por trás dessa relação e decide pressionar ainda mais. Entretanto, sua aproximação não passa despercebida. Logo, Odete fica sabendo do envolvimento de seu funcionário com Ana Clara. Furiosa com a ousadia e temendo que segredos importantes venham à tona, a vilã o convoca para uma conversa direta. Com seu tom frio e autoritário, ordena que ele se afaste imediatamente da jovem, deixando claro que não admite interferências em seus planos. O confronto entre os dois expõe o clima de tensão crescente dentro da TCA e mostra como Odete continua controlando seus aliados com mão de ferro. Esse acontecimento promete ser mais uma virada inédita, especialmente criada para o remake de Vale Tudo. A aproximação de Mário Sérgio de Ana Clara, a descoberta do cartão em nome de Odete e a possibilidade de revelar Leonardo colocam ainda mais combustível na reta final da novela, onde cada segredo desvendado pode redefinir alianças, ameaçar impérios e acelerar a queda de poderosos. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, André toma uma decisão difícil e comunica à família que não comparecerá ao casamento de sua irmã, a menos que Aldeide também seja convidada. A declaração pega todos de surpresa, provocando tensão entre os familiares. André está irredutível. Para ele, participar de um momento tão importante sem a presença de Aldeide, sua companheira, seria o mesmo que negar a importância do relacionamento dos dois. A família, por sua vez, parece dividida. Alguns compreendem sua posição, enquanto outros julgam seu posicionamento como uma chantagem emocional. Enquanto isso, em outro cenário, Marco Aurélio tem uma conversa séria com Mário Sérgio. Ele compartilha uma informação importante. Odete foi oficialmente derrotada durante a última reunião, uma assembleia decisiva que tratava dos rumos da empresa. A notícia vem como um alívio para Mário Sérgio, que não esconde sua satisfação. Ele sempre viu Odete como uma rival astuta e manipuladora, e assistir à sua derrota representa para ele
mais do que uma simples vitória política. É quase pessoal. Mário Sérgio comemora a notícia com entusiasmo, principalmente ao presenciar a tensão crescente entre Odete e Marco Aurélio. Para ele, esse embate entre dois titãs é quase um espetáculo, e ele se diverte ao ver o desgaste emocional que a situação causa nos dois lados. A disputa pelo controle da empresa parece estar longe do fim, mas a queda de Odete na reunião indica que as forças estão mudando. Nos bastidores dessa intrincada rede de interesses, Freitas, um funcionário que sempre se manteve discreto, começa a se destacar. Ele registra uma série de documentos importantes e os organiza sobre a mesa de Marco Aurélio, cumprindo seu papel com precisão. No entanto, Mário Sérgio, sempre atento às oportunidades, percebe em Freitas uma possível peça estratégica para seu próprio jogo de poder. Com um tom de cumplicidade, Mário Sérgio se aproxima de Freitas e começa a instigá-lo sutilmente. Semeia dúvidas, sugere recompensas e planta a ideia de que talvez denunciar Marco Aurélio possa ser vantajoso. Freitas hesita, mas a possibilidade de uma delação premiada começa a ganhar força em sua mente. Ele sabe demais. Viu documentos confidenciais, ouviu conversas comprometedoras e presenciou decisões questionáveis. A proposta de Mário Sérgio, embora arriscada, é tentadora. Decidido, Freitas toma coragem e vai ao encontro de Odete. A conversa entre os dois é tensa e cheia de insinuações. Freitas propõe uma delação premiada, oferecendo informações valiosas em troca de proteção e vantagens legais. Odete, que ainda lambe as feridas de sua recente derrota, vê nessa oferta uma chance de retomar o controle. O jogo vira mais uma vez e novas alianças começam a se formar nos bastidores. Enquanto isso, Marco Aurélio é pego de surpresa ao receber uma ligação de Odete. De forma inesperada, ela avisa que irá visitá-lo pessoalmente para entregar os presentes de casamento. A justificativa parece inocente, mas o tom da conversa deixa Marco Aurélio intrigado. Ele conhece bem Odete e sabe que ela nunca faz nada por acaso. A visita soa como uma armadilha, ou ao menos como uma tentativa de aproximação estratégica. Pouco depois, Odete é vista em um encontro suspeito com dois homens desconhecidos. O local é discreto, quase escondido, e a conversa entre eles é tensa. Não se sabe ao certo o conteúdo da reunião, mas o clima é de conspiração. Fica claro que Odete está se movimentando nos bastidores, preparando algo grande, talvez uma vingança, talvez uma nova cartada para recuperar o poder. Com essas movimentações, o tabuleiro de relações entre os personagens se torna cada vez mais complexo. Alianças são formadas e desfeitas, segredos ameaçam vir à tona, e todos parecem jogar um perigoso jogo de interesses. No centro de tudo, a tensão entre Marco Aurélio e Odete segue crescendo, enquanto figuras como Mário Sérgio e Freitas buscam tirar proveito da situação. E do lado de fora, André enfrenta seu próprio dilema familiar, onde o amor e o orgulho se entrelaçam, refletindo os mesmos conflitos de lealdade que permeiam os corredores do poder. Uma teoria surpreendente vem agitando os bastidores do remake de Vale Tudo. A possibilidade de que Odete Roitman forge a própria morte, colocando ninguém menos que Marco Aurélio em seu lugar. Se isso se confirmar, a nova versão do clássico pode virar completamente de cabeça para baixo a expectativa do público em relação ao famoso assassinato da vilã, um dos momentos mais icônicos da teledramaturgia brasileira. A autora Manuela Dias já declarou publicamente que Odete vai morrer, ou ao menos será dada como morta. No entanto, ela também deixou claro que, independentemente de escolher matar ou poupar a personagem, sabe que enfrentará críticas de todos os lados. E é justamente nesse terreno incerto que surge a teoria mais comentada pelos fãs. Odete fingiria sua própria morte e só reapareceria no último capítulo, rindo e debochando do país inteiro por ter sido enganado por ela. O rumor que mais ganha força entre o público aponta para uma reviravolta inédita na história. A trama caminharia no ritmo do clássico Quem Matou Odete Roitman, mas, no fim, revelaria que a vilã está viva, tendo manipulado todos desde o início. O que era para ser uma investigação cheia de suspense se transformaria em uma denúncia do próprio poder de Odete. Ela teria enganado a polícia, a imprensa e o Brasil inteiro. Há quem acredite, inclusive, que Odete trocará de lugar com Marco Aurélio. Na versão original da novela, o ex-genro da vilã escapa do país em um jatinho, rindo da justiça brasileira. No remake, a situação pode se inverter. Odete armaria tudo para que Marco Aurélio fosse dado como morto, servindo como bode expiatório em sua farsa macabra.
permitindo que ela desapareça sem deixar rastros. A teoria ganha ainda mais força quando lembramos que Odete já demonstrou ser capaz de qualquer coisa. Em um dos momentos mais polêmicos da nova versão, ela chegou a forjar a morte do próprio filho, Leonardo, para manipular os acontecimentos a seu favor. Ou seja, fingir a própria morte não estaria fora do seu alcance. Enquanto isso, os bastidores da novela são cercados por um clima de absoluto sigilo. A produção tem gravado diferentes desfechos para o crime, e todo o conteúdo está sendo mantido sob rigoroso controle, inclusive no sítio onde Leonardo vive com Ana Clara, longe dos olhos da imprensa. Em entrevista ao jornal Extra, Manuela Dias reafirmou seu compromisso com o suspense. Quero frustrar as expectativas fáceis, mas recompensar quem acompanhou a novela até o fim, disse a autora. Segundo ela, o final será um verdadeiro jogo de espelhos, com pistas falsas, armadilhas narrativas e reviravoltas inesperadas, capazes de confundir até os espectadores mais atentos. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: o Brasil vai parar para ver o que realmente aconteceu com Odete Roitman, e quem de fato estava rindo por último. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Mário Sérgio, com seu habitual sorriso calculista, manipulava Odete como se fosse uma peça em seu próprio tabuleiro. Ele explorava cada fraqueza da poderosa empresária, sabendo exatamente como direcionar suas ações para que seus interesses fossem atendidos. Odete, por sua vez, permanecia cega pela confiança que depositava nele, sem perceber que estava sendo guiada para um terreno perigoso, onde sua própria reputação e império poderiam ser abalados. Enquanto isso, Afonso vivia um momento de profunda responsabilidade e apreensão. Antes de viajar, ele pediu a Heleninha que prometesse cuidar de seus filhos caso algo acontecesse com ele. A jovem, tocada pela confiança depositada, assentiu com firmeza, sentindo o peso e a importância de sua promessa. Era um voto silencioso de proteção que a marcaria para sempre. Em outro ponto da cidade, Esteban se deparou com uma cena inesperada. Celina e Olavo juntos, conversando com intimidade que despertou ciúmes e confusão em seu coração. Olavo, por sua vez, procurava aconselhar Maria de Fátima, incentivando-a a esquecer César, acreditando que o melhor caminho para ela era seguir em frente, embora soubesse que o coração da jovem ainda estava dividido. Enquanto isso, Luciano, determinado e emocionado, resolveu finalmente declarar seu amor e pediu Daniela em casamento. A alegria do momento foi reforçada quando Jarbas e Consuelo, com orgulho e emoção, concederam a mão da filha ao rapaz. No entanto, Consuelo fez questão de deixar claro que não compareceria à cerimônia caso Aldeide estivesse presente, estabelecendo uma tensão adicional no evento que se aproximava. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Afonso, preocupado com os rumores que circulavam, decidiu alertar Odete sobre a iminência de um escândalo envolvendo a TCA e seu próprio nome. Um amigo jornalista havia informado detalhes comprometedores que poderiam manchar sua imagem e a da empresa. Odete, sempre rápida em reagir, ordenou a Mário Sérgio que conseguisse provas que incriminassem Marco Aurélio, apontando-o como responsável pelas difamações que ela vinha sofrendo. O clima de intriga e suspeitas aumentava, deixando todos em alerta. Enquanto isso, Vilma procurou Ivan em sua agência de turismo, oferecendo apoio para alavancar os negócios. Sua proposta, carregada de intenções tanto profissionais quanto pessoais, trouxe uma nova esperança e oportunidades inesperadas para o rapaz. Ao mesmo tempo, Fátima negociava sua própria agenda de interesses. Prometeu ajudar Olavo a conquistar Celina, mas apenas em troca de favores que poderiam beneficiá-la futuramente. Entre alianças e manipulações, o destino dos personagens se entrelaçava em uma teia de paixões, interesses e segredos. Cada ação, cada promessa e cada conselho se tornava uma peça fundamental no quebra-cabeça que definiria quem sairia vitorioso e quem seria pego pelas consequências de suas escolhas. Enquanto amores se declaravam e intrigas se formavam, todos percebiam que, em breve, nada mais seria como antes. Os próximos capítulos prometem incendiar a TCA e abalar de vez a já conturbada relação entre Odete Roitman e Marco Aurélio. O responsável por provocar o caos será Mário Sérgio, que com sua frieza calculista decidirá usar a intriga como arma.
Ele será o fio condutor de uma reviravolta que colocará a poderosa empresária contra seu aliado de longa data, enquanto observa, de camarote, o circo pegar fogo. Tudo começará quando Mário Sérgio passar a instigar Freitas, o funcionário leal, mas facilmente manipulável, a desconfiar das intenções de Marco Aurélio. Com palavras afiadas e uma retórica envolvente, ele fará o colega acreditar que o empresário é o verdadeiro responsável por todos os boatos e manobras que rondam a TCA. Se eu fosse você, abriria os olhos. Ele não é tão confiável quanto parece, dirá Mário Sérgio, semeando a dúvida no coração de Freitas. Envolvido pela lábia, Freitas cairá na armadilha. Aos poucos começará a vigiar a mesa de Marco Aurélio e a registrar documentos confidenciais, acreditando estar fazendo justiça. Quando reúne material suficiente, decide entregar tudo a Odete, convencido de que está protegendo a empresa. A vilã, ao receber as provas, não esconde a satisfação. Para garantir o silêncio de Freitas e recompensá-lo pela coragem, entrega-lhe uma generosa quantia em dinheiro. Com o valor, o funcionário realiza o grande sonho de sua vida. Compra uma casa para a mãe, acreditando ter garantido não apenas segurança para ela, mas também reconhecimento para si mesmo. Contudo, a aliança que parecia sólida começa a ruir. Em cenas seguintes, Mário Sérgio percebe o nervosismo de Freitas, principalmente após Marco Aurélio viajar em lua de mel com Leila. O funcionário, que agora guarda um segredo explosivo, não consegue esconder o medo de ser descoberto. Esse comportamento chama a atenção de Mário Sérgio, que, esperto, começa a investigar o que realmente aconteceu nos bastidores da TCA. É então que um novo acontecimento joga gasolina no fogo. Marco Aurélio sofre um atentado durante a viagem. Homens misteriosos o encurralam, mas ele consegue escapar da morte por um triz. Ferido no orgulho e tomado pela fúria, o empresário chega à conclusão de que Odete está por trás da tentativa de assassinato. Sem provas, mas com a convicção de quem já conhece os métodos da bilionária, Marco jura vingança. Ela não vai descansar até me destruir, mas eu vou acabar com ela primeiro, promete. Mário Sérgio, desconfiado, não demora a juntar as peças. Em determinado momento, flagra uma conversa comprometedora entre Odete e Freitas. A vilã exige que o funcionário mantenha sigilo absoluto sobre sua participação nos ataques e cobra ainda mais lealdade. Freitas, acuado, garante que jamais a trairia, mas o pavor transparece em sua voz. O que nenhum dos dois imagina é que Mário Sérgio está escondido, gravando cada palavra em seu celular. Com a prova em mãos, ele encontra a oportunidade perfeita para manipular novamente o jogo. Ao se aproximar de Marco Aurélio, decide revelar o segredo no momento certo. Entrega ao empresário a gravação e, para garantir ainda mais sua posição, joga Freitas na fogueira. Ele mentiu para todos. Disse que comprou a casa da mãe com um empréstimo do RH. Mas a verdade é que recebeu o dinheiro da própria Odete. Está mais sujo do que imagina. Dispara, entregando a cabeça do colega. A revelação cairá como uma bomba na TCA. Marco Aurélio, furioso, se sentirá traído não apenas por Odete, mas também pelo funcionário em quem havia depositado confiança. Freitas, por sua vez, verá todo o castelo que construiu desmoronar em questão de segundos. E Mário Sérgio, frio e calculista, assistirá à destruição dos dois lados, ciente de que cada passo dessa tragédia foi guiado por suas próprias mãos. Com intrigas, mentiras e traições, a guerra pelo poder dentro da TC se tornará ainda mais implacável. O que parecia apenas um jogo de manipulação acabará se transformando em uma disputa sangrenta, onde ninguém estará verdadeiramente seguro. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o destino dos personagens de Vale Tudo se cruzará de forma intensa, e cada passo dado trará novas consequências. César, cada vez mais firme em sua postura, decidirá colocar um ponto final na ilusão que Maria de Fátima insiste em alimentar. Sem paciência para jogos emocionais, ele dirá de maneira direta que ela precisa seguir com a própria vida. Para ele, o romance entre os dois já não faz sentido e não existe futuro algum. Fátima, ferida em seu orgulho, tentará disfarçar o impacto das palavras, mas ficará profundamente abalada, sentindo o peso de mais uma rejeição que ameaça sua escalada social. Enquanto isso, Ivan e Raquel mergulharão nos preparativos para a inauguração da agência de turismo. Ambos estarão animados com a perspectiva de finalmente verem o sonho sair do papel depois de tanto esforço e persistência. Raquel, determinada, cuidará de cada detalhe da inauguração,
mostrando sua garra e confiança no novo projeto. Ivan, por sua vez, encontrará na parceria com ela uma chance de recomeçar, acreditando que a empresa poderá ser não apenas uma oportunidade de trabalho, mas também de reconstrução pessoal. No entanto, o clima de esperança não será compartilhado por todos. Freitas procurará Marco Aurélio às pressas, trazendo uma notícia capaz de estremecer o império da essência.